E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos Braga e o nosso assunto hoje é forças intermoleculares. Atenção para esse assunto porque ele é super cobrado no Enem. Vamos lá. As forças intermoleculares, em primeiro lugar, elas são forças que atuam entre moléculas. Muita atenção para isso. Forças intermoleculares atuam entre moléculas. Lembrando que as forças que atuam entre átomos, as ligações que atuam entre átomos, são ligação iônica, covalente e metálica. As forças que atuam entre moléculas, que são chamadas de forças intermoleculares, são essas três aqui. Forças de London, dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio. Então, atuam entre moléculas. Quando que nós vamos ter uma força de London? Toda molécula apolar é formada, tem forças de London, que também podem ser chamadas de forças fracas de Van der Waals ou forças de dipolo induzido. Depois nós vamos ter os dipolos, que também podem ser chamados de dipolo permanente. E por último nós vamos ter as ligações de hidrogênio, que antigamente eram chamadas de pontes de hidrogênio. Quando que acontece uma força de London? Ela ocorre com moléculas apolares, como eu já havia mencionado. E um exemplo são os hidrocarbonetos. Todos os hidrocarbonetos são moléculas apolares, então são formados por forças de London. Quando que acontece um dipolo-dipolo? Ocorre em moléculas polares, tipo um derivado halogenado. Os derivados halogenados eles são moléculas apolares e eles vão ser formados por dipolos. Quando que acontece uma ligação de hidrogênio? Quando nós tivermos uma molécula polar formada com hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Lembre-se, hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, nós vamos ter uma ligação de hidrogênio. Um exemplo são as moléculas de álcool. Tem a presença da hidroxila, hidrogênio ligado a oxigênio, então serão formadas por ligações de hidrogênio. O que é necessário nós sabermos a respeito das forças intermoleculares? Elas influenciam os pontos de fusão e pontos de ebulição das substâncias. Nós vamos ter uma ordem crescente de força. A mais forte são as ligações de hidrogênio, a intermediária são os dipolos e a mais fraca vai ser as forças de London. Portanto, nós podemos então dizer o seguinte: moléculas que apresentam pesos moleculares semelhantes, elas vão ter ponto de fusão e ponto de ebulição crescentes à medida que nós vamos das ligações de London, das forças de London, para os dipolos e para as ligações de hidrogênio. Nós temos aqui três exemplos. Eu coloquei o propano, que apresenta peso molecular 44, coloquei o etanol, que apresenta peso molecular 46, e o metoxmetano, que apresenta peso molecular também 46. Nós vamos identificar as forças intermoleculares. Aqui o primeiro exemplo é um hidrocarboneto, então vai ter força de London, ligações de London. O etanol, por apresentar hidrogênio ligado a oxigênio, vai ser uma ligação de hidrogênio. O metoxmetano é um éter, vai ser formado por dipolo-dipolo. Vamos colocar em ordem crescente de pontos de ebulição, ponto de fusão e ponto de ebulição. O mais fraco vai ser o propano, vai apresentar menor ponto de fusão e menor ponto de ebulição. O intermediário vai ser o metoxmetano, porque apresenta dipolo-dipolo. E o que vai apresentar maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição vai ser o etanol, por apresentar ligações de hidrogênio. Então não esqueça, associando ponto de fusão e ponto de ebulição às forças intermoleculares, moléculas que apresentam pesos moleculares semelhantes, parecidos, elas vão apresentar o seguinte crescimento em ponto de fusão e ponto de ebulição. Primeiro, forças de London. Segundo, dipolo-dipolo. Terceiro, que vai ser o que tem maior ponto de fusão e ebulição, as ligações de hidrogênio. Gente, outra propriedade que é influenciada pelas forças intermoleculares
é a solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Eu coloquei aqui o benzeno e o etanol, que são dois solventes orgânicos muito utilizados em laboratório, e nós queremos saber sobre a miscibilidade desses dois solventes. Benzeno vai se misturar com etanol, com algo comum? Não vai, porque são immiscíveis, porque o etanol é formado por ligações de hidrogênio, é polar, enquanto que o benzeno é formado por forças de London, por se tratar de um hidrocarboneto, é apolar, portanto são immiscíveis. Dois fatores que devem ser considerados em relação às forças intermoleculares vai ser a solubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Espero que vocês tenham gostado da dica. Deixem aí o seu like, se inscrevam no canal para que o canal cresça e até a próxima. Um forte abraço para todos vocês.